Olá, sejam bem-vindos novamente. Na verdade, aqui iniciando a nossa playlist do nosso Bode Papo Podcast. Para quem não me conhece, sou Cristiano de Almeida, grão-mestre da grande loja maçônica regular do Brasil. É um prazer, uma honra tê-los aqui. Não se esqueça de nós já começarmos bem, se inscrevendo no canal, acionando o sininho de notificações, compartilhando o vídeo, se fizer sentido para você e para as pessoas às quais você vai ali compartilhar o nosso vídeo. Como eu disse, essa playlist aqui do nosso Bode Papo Podcast, nesse primeiro episódio, vamos trazer sempre maçons, sempre figuras proeminentes aí que entende da filosofia maçônica, que entende também da questão administrativa, histórica, para que você tenha um conhecimento, para você que é maçom, para você aí que é um simpatizante da ordem, que é um admirador da ordem, possa aí ter uma verdadeira visão da maçonaria não só no Brasil e no mundo. E hoje é com muita honra, com muita alegria que nós recebemos aqui no nosso primeiro episódio, nessa retomada aqui do nosso Bode Papo Podcast, o nosso soberano grão-mestre Jair Gomes, do canal Vamos Viver Maçonaria, também soberano grão-mestre fundador da GRUMB, Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Soberano, seja bem-vindo. Meu soberano irmão Cristiano, sempre é uma honra e um prazer compartilhar, né, externar aquilo que a vida maçônica nos proporcionou, por meio do que consiste a própria ideia, que é buscarmos a verdade constante, né, usando aquilo que é inerente ao homem, o seu racional, e buscar essa verdade por meio do que consiste o nosso senso crítico, que é um direito ao homem de expressar aquilo que pensa, né? Se o homem não tivesse esse direito, nós não teríamos nascido racionais, né? Nós seríamos iguais a toda espécie vivente nesse planeta Terra. O homem se faz diferente porque ele tem esse senso crítico, esse senso de questionamento. E, infelizmente, alguns homens dominadores, aqueles que não se permite se fazer ou se mostrar que essa inerência é algo totalmente transcendente ao homem telúrico, e aí, infelizmente, alguns homens ainda se estão acorrentados, né, por meio da sua ignorância. E a maçonaria, como uma escola de filosofia, ela traz essa ideia ao homem para que ele se torne esse ser ativo, né? Que ele exerça essa inerência latente nele, que é a busca constante da verdade pela investigação, usando o seu racional. Então, sempre é um prazer, meu irmão, estar com você. Cuida, vamos ter que falar muita coisa hoje. É uma honra novamente, né, que o irmão seja presente. O irmão já tinha feito o projeto conosco para o antigo podcast e é uma felicidade muito grande tê-lo aqui no primeiro episódio. Soberano grão-mestre, como foi a sua entrada na maçonaria? Como que se deu? Conte um pouco para nós da sua trajetória maçônica. Essa pergunta é bastante pertinente e o universo conspira. Até essa semana, foi ontem, eu fiz um vídeo e que eu faço uma pergunta que se hoje, eu não sendo maçom, eu fosse convidado para ser maçom, é o título do vídeo que eu apresentei no canal, né? E essa sua pergunta é pertinente. Como eu entrei na maçonaria? Meu irmão Cristiano e todos aqueles que estão nos acompanhando, não foi diferente de todos aqueles que anseiam, das pessoas que desconhecem a temática maçônica. A maçonaria ela tem um véu, né, que nos encanta, que é o oculto, né, aquilo que nós desconhecemos. E para o não maçom, isso é um tipo de encantamento. A pessoa que não é maçom, ele fica com uma certa ansiedade, com um encantamento de que a maçonaria ela é, de fato, uma portadora de uma transmissão oculta, né, metafísica, de conhecimentos de grandes hierofantes, né? E que aí o não maçom ele fica, de certa forma, lubridiado com essa visão que é apresentada ao não maçom. E, de certa forma, comigo não foi diferente, como eu acredito que seja com todos aqueles que não são maçom.
Como eu dei início na minha introdução, nós somos incentivados à busca do desconhecido, né? Qual é o homem racional que não se pergunta da onde você veio, de onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós vamos, qual é o verdadeiro motivo da existência humana? E nós, que ainda não maçom, acreditamos que a maçonaria vai nos dar essas respostas, por ela apresentar-se ao mundo profano, às pessoas que não são maçom, que ela é detentora dessa transmissão e dessa revelação. Então, de princípio, eu não posso me negar que eu não fui diferente de todos aqueles que desconhecem a maçonaria. A curiosidade, né? E a busca pelo conhecimento, acreditando que a maçonaria, de fato, é detentora. Mas, ao adentrarmos, a gente deslumbrou, a gente percebeu que não é bem assim. Mas a sua pergunta é como foi a minha caminhada, como foi o meu princípio. Como eu externei, nasceu de uma curiosidade, claro, mas também de um fato muito notório que encanta o buscador, encanta aquele homem que, de certa forma, tem a sua natureza voltada na horizontalidade para com o outro, que é o amor ao próximo. E eu tive a oportunidade, na minha adolescência, de morar na casa de um maçom, né, que era o meu tio, por conta do universo. O universo me deu essa oportunidade. Eu, na minha adolescência, eu convivi com um maçom e passei quase 3 anos morando na sua casa. Só fui descobrir que era maçom por uma questão minha de curioso, de questionar, porque eu observava que aquele homem, todas as quinta-feiras, se preparava de forma ritualística, com o apoio da minha tia, né, que é a nossa cunhada. Todas as quinta-feiras tinha ali um paletó, tinha ali uma camisa bem passada, né? E toda quinta-feira aquele homem se preparava ali, saía às 6:30 da tarde e quando retornava meia-noite, 1 hora da manhã, e aquilo chamou minha atenção. E fora a sua vivência comum, o que me chamou mais a atenção foi a sua convivência, não na maçonaria, mas no mundo social. O meu tio tinha atitudes de um homem totalmente diferente dos homens que eu tinha convivido. O meu tio tinha uma atitude de um homem altruísta, né? Ele fazia a benevolência para com o outro sem a apresentação. Eu tenho uma cena que muito me emociona, que quando a gente estava um certo domingo almoçando, estava preparando o almoço, a minha tia preparando o almoço de domingo, e a gente se deparou com um pedinte, né, a bater na porta, e eu tive essa oportunidade de ver, presenciar. Quando eu fui atender a porta, era um pedinte pedindo esmola, e o meu tio, que estava preparando a mesa juntamente com a minha tia, perguntou quem era. Eu disse: não, tio, é um pedinte, é uma pessoa que está pedindo esmola. E ele olhou assim, a cozinha, aquelas cozinhas americanas que dá acesso à Sim, porta sim. da frente, e aí ele olhou: peça para ele entrar, peça para ele entrar. Aí eu: peraí, mandar um mendigo entrar sem conhecer o indivíduo? Ele: peça, Jair, peça para ele entrar. Aí eu: rapaz, meu tio está chamando você para entrar. E aí ele entrou, adentrou a sala. O meu tio foi recepcioná-lo. Você tá. Opa, você chegou numa boa hora. Tratou o cara como se tivesse conhecido o cara há 100 anos. Você chegou a boa hora, nós vamos almoçar. Você gostaria de almoçar conosco? E aí ele pegou o mendigo, primeiro viu que o mendigo estava um pouco sujo, né? Você gostaria de tomar um banho? O mendigo: sim, senhor. E o mendigo, sem nada entender aquela atitude, e aquela pessoa, ele levou ao banheiro, levou uma toalha, levou um sabonete, e deu praticamente, só não entrou no banheiro para dar um banho no rapaz, mas deixou o rapaz à vontade e deu vestes novas, né? Deu vestes novas para o rapaz. E ali ele almoçou conosco, né? Na mesa.
e foi uma coisa extraordinária. E quando o mendigo encheu a barriga e se alimentou, e quando ele foi dispensar, se despedir do mendigo, ele fez uma cesta básica e deu para ele e o desejou boa sorte. Em resumo, foi uma atitude que me deixou assim, nunca vou esquecer, uma atitude de uma pessoa que me causou um choque de altruísmo. E foi daí que eu questionei, e não a ele, mas a minha tia. Numa dessas quinta-feiras, eu perguntei o que o meu tio fazia nessas quinta-feiras. Aí ela foi aonde ela me achou. Você não sabia? Você não perguntou a ele? Ele é maçom. Aí eu, maçom? Eu não sabia o que era maçonaria. E aí, uma outra oportunidade, quando eu fui deixar a casa dele, já para praticamente me casar, eu perguntei se eu poderia ser maçom, que eu queria ser como ele. Eu queria ter aquela atitude, né? E era normal essa atitude do meu tio de alimentar as pessoas, de fazer benevolência e etc. E ele disse: quando você estiver preparado, quando o seu tempo chegar, eu levo você para a maçonaria. E meu Perfeito. irmão Cristiano e todos aqueles que estão nos acompanhando aqui, nada mais, isso passou-se nada do que 15 anos depois. Caramba! 15 anos depois, em uma visita normal, né, que eu sempre não deixei de visitá-lo, e eu já casado, com 2 filhos, já com a minha vida estável financeiramente, né, e etc. E eu fui ter com ele num domingo para almoçar, e ele me chamou à parte e disse: olha, lembra daquele dia que você me pediu para ser maçom? Você ainda quer ser maçom? Aí eu não tinha mais nenhum interesse, eu já tinha ido para outras escolas, já tinha uma formação, né? Já era um teólogo, já era um filósofo, já era um teósofo, já era um ocultista, e a maçonaria já ficou para mim ali, eu já entendi um pouco de maçonaria, já tinha estudado um pouco, mas aquela lembrança, né, daquela atitude do meu tio, eu deduzi, poxa, se meu tio é assim, um homem assim, imagina se eu tiver contato com milhares, né? Com Sim, sim. milhares de homens assim. Então, acho que eu poderá, esses homens, se eles fazem o que o meu tio faz, eu gostaria de estar no meio deles. E aí eu senti, eu quero ser maçom. Então ele olhou para mim, aí me deu um abraço e disse: então me aguarde que você vem aqui tal dia e eu vou te dar uma proposta de admissão, né, um documento onde você vai preencher e a gente vai ver. E resumo, eu pensei que ia entrar no outro dia, né? Depois de todo o processo administrativo, ainda passou-se mais 2 anos. Ainda passou-se mais 2 anos para que eu pudesse entrar na maçonaria. Mas, Cristiano, depois que eu entrei na maçonaria, eu não encontrei tios, eu não encontrei pessoas como o meu tio, eu não encontrei pessoas que tinham atitudes como o amor, que ele era assim chamado, né? Ele era uma pessoa totalmente diferenciada e eu pensei que eu ia encontrar pessoas iguais a ele. Entendi. E no dia da minha iniciação, me lembro bem que ele que me guiou, né? Ele que me guiou. E quando terminou a minha iniciação no Ágape, ele disse assim para mim: olha, você vai entrar aqui, você está aqui hoje como iniciado, mas você tem uma missão aqui. Missão essa que eu não fiz, mas você vai fazer, Jair. Você vai fazer. Aí o que, Ti? Quando o seu tempo chegar, você vai saber o que você vai fazer. E para mim, o meu tio era um verdadeiro iniciado, porque você tem muitos maçons na maçonaria, mas poucos iniciados. E o Verdade. meu tio era iniciado. E aí eu fiquei, Cosmo, pensando, não sabia. Cheguei, passei para companheiro, passei para mestre maçom, e num dado momento, depois do que ele me disse no dia da minha iniciação, o que eu tinha uma missão a fazer, e quando eu me tornei mestre,
e eu tendo um diálogo com um outro mestre, quando eu tive meu primeiro impasse, né, na maçonaria, por questões administrativas, e aí veio aquela voz no meu ouvido, como se eu estivesse escutando presencialmente. Chegou a hora de você fazer o que eu falei que você tinha que fazer. E aí eu entendi, pô, esse negócio aqui tem que ser desmistificado. Sim, Esse negócio aqui tem que passar por um processo não de uma reforma, mas de uma realidade. A maçonaria tem que voltar a ser o que ela é, do que ela diz ser, né? E porque eu estava vivendo ali um clube do bolinha, eu estava vivendo um hobby, né? Eu não sei se as quintas-feiras do meu tio era igual à minha, como ocorrera, mas as minhas quinta-feiras era simplesmente para praticar um certo rito, uma ritualística, e depois tomar cerveja e bater um papo e jogar a conversa fora, né? E o incrível que pareça, Cristiano, que a gente vai falando e vai me vendo a lembrança, o único dia que eu tive em loja com meu tio foi no dia da minha iniciação. E nunca mais o meu tio foi para uma loja maçônica. Eu nunca caramba. mais tive a oportunidade de ter o meu tio em uma loja juntamente comigo. O único dia que eu tive meu tio foi na minha iniciação. E depois daí, ele não foi mais, ele não adormeceu porque ele fazia parte de uma administração do alto corpo. Isso dava direito a ele não ter regularidade em loja, mas depois daí ele nunca mais foi para uma reunião em loja maçônica. Parece que ele disse assim, não, agora eu estou presente no Jair, porque eu fui o único maçom, uma única pessoa, o único profano que ele indicou na sua história de maçonaria durante 45 anos de maçonaria. Eu fui o único maçom que ele indicou. Ele não indicou mais ninguém, nem o filho dele próprio, filho que ele tinha dois filhos homens, mas ele não indicou. E eu fui o único que ele indicou. E eu me senti assim na obrigatoriedade de fazer aquilo que ele pediu. Não sei se foi essa petição. Eu não tenho esse fato, essa realidade, se é verdade o que ele me pediu, estaria inserido no que eu estou falando, no que eu estou fazendo, que é Entendi. desmitificar a maçonaria institucionais. Eu não tenho uma certeza absoluta se foi esse pedido, mas pelo que o universo tem conspirado e pela atitude dele de ter me deixado só, né, nessa caminhada e não ter, de certa forma, me guiado como um mestre guia, um aprendiz dentro da instituição. Ele me deixou muito à vontade e deixou eu seguir o meu próprio caminho e ter as minhas próprias intuições e ver de forma objetiva aquilo que eu presenciei e que, de certa forma, ele estava presenciando, mas não tinha tempo mais de fazer o que eu estou fazendo. Considero um sistema falido, um sistema autocrático, um sistema de poder centralizador, um poder onde a maçonaria se distancia da sua essência. Ela tem se tornado uma instituição telúrica, ela tem se tornado uma instituição mercantilista. E eu sempre gosto de dizer nos meus vídeos e que as instituições maçônicas ela tem um intuito, tirar o teu direito individual e lucrar com a coletividade. Então, se eu te respondi, a minha caminhada maçônica é mais ou menos por aí. E mais uma outra situação, meu irmão Cristiano e todos aqueles que estão me acompanhando, eu tive também uma oportunidade de conhecer um outro iniciado, que uma vez a gente no Ágape, ele disse assim para mim, Jair, abre aspas, ele disse, Jair, isso aqui, cara, é uma cachaça que você toma e não se embriaga. Eu espero que você tenha tomado dela. Fecha aspas. E eu disse, meu irmão, eu tenho tomado dela e não estou sentindo ressaca, não. E eu bebo todos os dias. Então, a maçonaria ela tem essa essência, Cristiano. Ela tem essa energia de que quando o iniciado interioriza, quando ele entende a maçonaria, ele se torna, de fato, um adepto. Mas, infelizmente, essas instituições maçônicas têm nos afastado da verdadeira realidade do que consiste a transmissão iniciática de uma escola de transmissão dos grandes avatares que já encarnaram aqui nesse mundo telúrico.
Perfeito, meu soberano. Uma belíssima trajetória, né? Devo dizer, realmente serve de exemplo aí para nós, né? E eu gostaria também que o soberano falasse sobre a criação da GLUMB, né? Da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. A que se deve esta criação? O soberano como fundador? Qual o objetivo? Vem de encontro ao que o soberano aprendeu em todos esses anos? É, a, o nascimento dessa ideia GLUMB, né? Porque eu gosto sempre de dizer que a GLUMB, a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, ela é uma ideia, né? Ela é uma ideia. Ela, ela, ela nasce de certa forma de uma rebeldia organizada. Muitas vezes as pessoas confundem rebeldia, né, com sentido de desorganização. Não, mas a minha rebeldia particularmente, ela foi organizada. Ela foi, ela foi de certa forma sendo absorvida, sendo, digamos assim, sendo procurando externar pelos reais motivos vivenciado de forma objetiva nas instituições. Para que possamos adentrar na existência da GLUMB, é necessário que eu fale um pouco do meu princípio, da onde eu nasci maçonicamente. A minha origem, né, é o Grande Oriente do Brasil. Eu fui iniciado em uma loja, né, a Viana de Carvalho 1153, loja essa jurisdicionada pelo Grande Oriente do Brasil, Ceará, e logo federada ao Grande Oriente do Brasil. Então, a minha origem maçônica, a minha transmissão de iniciação foi do Grande Oriente do Brasil, onde recebemos essa transmissão iniciática, e eu me deparei, fiz um pouco a minha introdução, como todo aprendiz, nós somos levados a ouvir muito, a ver muito e falar, nem muitas vezes nem falamos, né? E você é levado durante um tempo a ser levado a um condicionamento dentro da instituição, procurar simplesmente a vivenciar as temáticas que ali está, ignorando todas as coisas, todos os conceitos administrativos de formas incoerentes e até mesmo de vivência, né? As questões que muito diz, como o Yahushua Mashiach disse para os sacerdotes, convivermos com pessoas de sepulcro caiado, que demonstra ser, mas não são de verdade. E nesse processo, quando eu me tornei mestre maçom, quando os próprios mestres já existentes, me disseram que agora eu teria a prerrogativa da fala, que eu poderia falar, que eu poderia externar, e eu não vou me dar por inocente, não vou também não ser inocente, que eu ignorei todo nesse processo de aprendiz até mestre. Eu não estudei a Constituição do Grande Oriente do Brasil, eu não estudei o RGF do Grande Oriente do Brasil, eu não estudei o Código Disciplinar do Grande Oriente do Brasil, eu não estudei o Código Eleitoral, eu ficava totalmente a par dessa política maçônica, eu desconhecia totalmente. A minha vida era simplesmente maçônica, era a prática dos rituais e obedecer às condutas dos mestres, apresentar, estar inserido na metodologia maçônica. Mas o universo, como eu falei, quando o meu time me disse que algo que eu teria que fazer, e aí eu tive a oportunidade de apresentar uma ideia dentro da instituição, dentro da loja, e eu percebi que aquela minha ideia não foi aceita porque estava fugindo da metodologia da instituição, estava fugindo da metodologia da loja, e eu fui questionado, aliás, eu fui advertido que eu não poderia falar aquilo porque estaria quebrando uma tradição, estaria quebrando uma disciplina, e aí eu percebi, peraí, então tem algo errado, tem algo errado. Eu não posso expressar o que eu penso, eu não posso expressar o que eu acredito, eu tenho que seguir a cartilha, a metodologia apresentada, eu não posso sair dessa matrix, eu não posso pensar diferente. E o mestre disse, não, Jair, tem que ser assim, se você quiser ficar aqui é desse jeito. E aí, então, eu comecei a me debruçar nas próprias
leis constitucionais da instituição. Eu comecei a estudar a Constituição, comecei a estudar o RGF, aí eu cheguei a ver o universo tão lindo que não era vivenciado pelos maçons institucionais. A ideia da própria Constituição do Grande Oriente do Brasil, no seu artigo 1, diz que o homem é livre, que o homem tem o direito de expressar os seus pensamentos e que ele tem que buscar a verdade constante por meio da investigação. E eu fui restrito, eu fui reprimido a não apresentar uma verdade que estava fora da metodologia maçônica. E eu falei, meus irmãos, mas isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Mas eles, não, mas Jair, mas não está aqui. Não está escrito. Mas, meu irmão, está escrito aqui, está dizendo que eu tenho que buscar a verdade. E se eu tenho que buscar a verdade, o que vocês estão me dizendo aqui não é verdade. É uma mentira. E a maçonaria está me dizendo que eu tenho que buscar a verdade. E buscando, eu encontrei esse primeiro impasse. E estudando o RGF, estudando as constituições, os códigos disciplinares, eu fui vendo que a própria vivência dos maçons estava com o distanciamento do finito para o infinito, do respeito às próprias leis maçônicas. Então eu disse, espera aí, meu irmão, não é assim não. Então eu comecei a fazer vídeos no YouTube, eu comecei a apresentar as ideias maçônicas e as incoerências institucionais. Eu comecei a fazer de uma forma totalmente intuitiva e voluntária, sem nenhum interesse de um dia fundar uma loja maçônica e de um dia fundar uma potência maçônica. Estou sendo bastante sincero. Eu simplesmente comecei a combater as instituições, combater a minha instituição, combater as incoerências, e eu fui o único maçom no estado do Ceará que levantei o questionamento e falei em loja constituída. Eu percebi que nós não somos fraternidade na verdade, nós somos fraternidade na mentira. Eu percebi que os meus irmãos que tomavam cerveja comigo, os irmãos que compartilhavam da carne comigo, do mesmo prato, eu percebi que os meus irmãos ficaram todos contra mim, por eu ter levantado um questionamento administrativo com regularidade, com provas comprobatórias, segundo as leis maçônicas, segundo o regimento da instituição. Então, eu comprei uma luta contra a administração do Grande Oriente Brasil, e aí eu fiquei a loja, juntamente com o venerável mestre, que era a maioria, entraram com um processo administrativo contra mim, por eu ter questionado. E eu percebi que aí, meu irmão, não tinha, o negócio era falar, né? O negócio era brigar. E aí começamos a falar e, em um dado momento, alguns outros irmãos com o pensamento justo, com a coerência, compraram a mesma ideia e nós conseguimos intervir o grão-mestrado, conseguimos tirar o eminente com a intervenção. E nós ficamos, restaurei os meus direitos maçônicos, e é onde eu percebi, pô, peraí, essa coisa não pode parar, né? Essa coisa tem que continuar. E aí eu comecei a falar no meu canal, segundo as leis maçônicas, que era possível nós criarmos uma loja, fundarmos uma loja maçônica de forma independente. Foi aonde eu comecei a estudar sobre regularidade, comecei a estudar o que seria tratado de mútuo reconhecimento, e comecei a perceber que os irmãos institucionais estavam dentro de uma matrix, estava dentro de um condicionamento que eles não, eu posso trazer um exemplo da caverna de Platão. Eles estavam simplesmente vendo uma sombra. E eu fui aquele que saí da caverna, estava vendo a grande luz e estava tentando voltar à caverna para advertir os meus irmãos que nós estávamos sendo enganados e que era possível fundar uma loja independente, fundar uma ideia voltada para a maçonaria. E aí foi acontecendo que alguns irmãos, né, do Grande Oriente do Brasil foram entendendo, foram intuindo, e outros irmãos da grande loja aqui do estado de Ceará também foram entendendo, foram intuindo, e me vieram com a proposta de fundarmos uma loja. Aí eu fiquei surpreso, porque eu tinha simplesmente apresentado a ideia. E aí os irmãos compraram a ideia, então, num dado momento, reunimos 7 mestres maçons
com 2 aprendizes, e fundamos uma loja totalmente fora da autocracia, sem jurisdição, uma loja independente, que foi a Guerreiros da Luz e da Liberdade. Eu juro para você, Cristiano, e para todos aqueles que estão nos acompanhando, que eu achava que nós ia vivermos maçonaria ali, no micro, né? Que a gente ia fundar essa loja e que a gente ia viver ali 100 anos, 200 anos. Mas aí a coisa foi tomando dimensão, a coisa foi indo para outros estados, a voz, né, o verbo que clama no deserto do Jair Gomes foi sendo ouvido por outras pessoas e muitos outros maçons de outros estados foi vendo essa ideia, foi entendendo e fomos iniciando, elevando, exaltando, e aí criamos a segunda loja, fundamos a segunda loja, tivemos o privilégio de encontrar uma terceira loja, e aí unimos e fundamos a grande loja Unida Maçônica do Brasil. Hoje, uma ideia que começou, né, de forma tão voluntária, Perfeito. e que a gente não esperava uma expressão tão grande que hoje a Glumb tem tomado, né? A Glumb hoje é uma potência maçônica com regularidade na origem, mantendo as tradições da maçonaria universal, com seus reconhecimentos hoje com potências maçônicas mais antigas. Recentemente, tivemos o privilégio de entrarmos numa grande confederação, que é a Sócria, né? Uma confederação aí que reúne mais de 48 potências maçônicas internacionais e que já está em 16 países. Perfeito. E temos reconhecimento de potências aí centenárias, como é a grande loja da Filipina. Temos reconhecimento de potências maçônicas nacionais. Então, a maçonaria Glumb, ela tem seguido todos esses princípios, digamos, do que consiste a maçonaria institucional. Mas a ideia central da Glumb é a maçonaria na sua essência. É a maçonaria quebrando paradigmas. É a maçonaria voltada para os maçons. A maçonaria Glumb, ela tem como leis pétreas o respeito incondicional aos landmarks de Mackay, aos 25 landmarks, que é devidamente divulgado na maçonaria brasileira, Perfeito. que é, de princípio, o 14º landmark e o 15º, que é a inerência sagrada do maçom tomar assento. Essa é uma das nossas lutas, digamos assim, é o nosso escudo, é o nosso capacete, é a nossa espada, que é defender a inerência sagrada do maçom tomar assento em lojas maçônicas. E isso também, Cristiano, essa ideia da Glumb, ela tem causado também em potências independentes, incrível que pareça, que seriam as potências que deveriam abraçar essa causa, tem causado um transtorno, porque a Glumb tem saído, de certa forma, da área de conforto, né? E tem mostrado para a maçonaria brasileira que é possível nós praticarmos a maçonaria fraterna sem a política dos tratados de mútuo reconhecimento, que é a devida tratativa que se dá ao maçom, ao verdadeiro protagonista da maçonaria, que é o maçom. Perfeito, E a maçonaria exatamente. defende essa inerência sagrada do direito do maçom tomar assento. E algumas potências independentes têm ficado um tanto transtornada com essa quebra de paradigma da maçonaria Glumb, que a gente declara que não há necessidade de nós termos tratativa de mútuo reconhecimento político para que os maçons possam tomar assento em uma loja, porque isso é uma prerrogativa não institucional. O landmark 14º e 15º não se fala da tratativa institucional, mas fala da inerência sagrada do direito do maçom. É um direito do maçom. E essas potências maçônicas, não somente das autocráticas, mas também das potências independentes, têm tirado esse direito do maçom de querer tomar assento em uma loja, né? Mas ele não pode entrar numa loja maçônica, ele não pode fazer parte de um rito maçônico se a potência que se acha dona do indivíduo não permitiu mesmo tomar assento em uma loja maçônica legalmente constituída, principalmente se o 15º landmark ali tenha um maçom que o reconheça, né, que dê as verdadeiras tratativas
da inerência do direito do maçom tomar assento. Esses são, digamos assim, repito, é o escudo, é a espada, é o capacete da maçonaria Glumb, que é a luta do direito do maçom tomar assento em uma loja legalmente constituída. Ou seja, os maçons da Glumb estão livres, né, e o livre de ir e vir, até porque a própria Constituição, no seu artigo 5, nos dá esse direito como cidadão brasileiro. E as instituições maçônicas têm restringido, têm tirado esse direito da pessoa, primeiro da pessoa, né, que é um cidadão da República Federativa do Brasil, e logo do maçom, que tem a ortoga do 14º Landmark. E aí eu estou me deparando que eu nunca pensei, Cristiano, nunca pensei que eu ia lutar não somente contra as potências autocráticas, mas agora também estou lutando contra as potências que se dizem ser livres, né? É complicado, né, Soberano? Até falando nessa questão, realmente acontece isso, né, como o Soberano disse. Agora que é a hora de nós nos unirmos, né, de praticar a verdadeira maçonaria, fazer uma união contra a autocracia, quando devemos todos nos unir, aí nós vamos achar adversários, né, que eram para ser irmãos, não adversários, onde nós menos esperamos, né? Mas aí tem a ver com a questão da vaidade, aquela bendita, né, para não falar outra coisa, vaidade que acompanha as mentes, né, de quem tem outro propósito na ordem maçônica, né? Então, o que era para unir, às vezes alguém se sente ofendido, alguém se sente ameaçado e não vê o bem maior que é a união maçônica. Não é isso, Soberano? O que tem que ser trabalhado é aquilo que a gente vem trabalhando. O maçom, a pessoa, né? A pessoa, ela tem que entender que quando ela é convidada a entrar na maçonaria, é pedido a mesma a fazer uma declaração. Uma declaração. Não vou entrar no mérito da ritualística, mas se pergunta se ele é um homem livre. Se ele é um homem livre de bons costumes. Olha, a partir do momento que eu me declaro, quem vem lá? Um homem livre. Então, se eu sou livre, eu tenho que fazer valer essa liberdade. Eu tenho que entender esse neófito, né? Esse neófito tem que entender que ele é um homem livre. E quando ele se depara com leis institucionais que tiram do mesmo essa liberdade, é ele que é a causa. É ele que é a causa. Então, essas pessoas, elas têm que fazer valer esse direito, dizer que a ignorância não está na instituição, parece até um contraditório, mas é no indivíduo que se aceita se submeter. Sim, Porque sim. a partir do momento que o indivíduo se declarar, olha, não, eu sou um homem livre, meu irmão. Ah, se você quiser me expulsar, me expulse, mas eu sou livre. Eu vou e pronto, acabou. Olha, nós tivemos aqui o cúmulo do absurdo, Cristiano, meu soberano Cristiano, aqui no estado do Ceará. Mas isso não Sim. é dito por maçons, e eu me sinto na liberdade de falar, porque a liberdade, a ideologia do Jair Gomes de liberdade, está distante do que seja libertinagem. A Sim, minha claro. liberdade traz consigo uma responsabilidade. E quanto mais liberdade eu defendo, Cristiano, mais exemplo eu tenho que dar. Verdade. Eu não confundo liberdade com libertinagem. Eu sempre gosto de dizer para os meus pares que é o seguinte: olha só, quando eu estou dirigindo, eu não preciso que o Estado coloque uma faixa de pedestre, coloque um sinal vermelho e coloque um fotossensor atrás de mim para que eu pare, não, para que eu faça parada. Eu preciso somente de uma faixa de pedestre e um pedestre pisando na faixa de pedestre para que eu pare o meu veículo. Eu tenho consciência disso. Essa é a minha liberdade. Essa é a minha liberdade. Porque, para mim, liberdade é responsabilidade. Não é libertinagem. Aí tem indivíduo, não, tem que ter regras, tem que ter leis, tem que ter... Não, tem que ter disciplina. E liberdade é disciplina. Liberdade é consciência. Eu sei que eu não devo matar, eu sei que não devo adulterar. Ah, eu tenho toda a liberdade, mas eu tenho consequência, eu tenho escolhas. Eu tenho consciência, então a gente tem criado na maçonaria institucional um montão de alienados. E a É verdade. lei, Cristiano, as leis Verdade. justificam o meu erro. A lei justifica os meus erros. Aí o que acontece aqui, voltando, que eu dei o início, a maçonaria cearense. O cara acorda, aliás, ele dorme,
foi visitar uma loja de uma potência, e aí o cara acorda com um decreto do grão-mestre proibindo a intervisitação dele naquela potência que ele teve ontem. Sim, sim. Rapaz, isso é um absurdo, meu irmão, um absurdo. Aí o cara acorda de manhã e diz assim, tá lá o decreto, o grão-mestre disse que você não pode mais visitar. Mas eu não fui ontem, eu não visitei ontem, quer dizer que eu tenho que fazer a vontade desse indivíduo? Quer dizer que a vontade dele se propõe à minha vontade de liberdade? Quer dizer que ontem eu podia e hoje eu não posso mais? É esse indivíduo que deve ser tratado. Esses cara precisa de entrar numa clínica de recuperação para doentes mentais. É isso. Não, eu não tenho A mais B, meu irmão. Esses caras têm que entrar numa clínica de recuperação para doentes mentais, porque é uma dormência mental. Eu não consigo entender, porque eu não consigo entender. Eu vivi isso, eu vivi isso na época do Marcos José da Silva, Cristiano. Por isso que eu digo que a maçonaria autocrática, essa maçonaria não tem moral para falar dos verdadeiros objetivos, dos reais fins, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Não tem moral. Maçom institucional das autocracias não tem moral de falar do que seja liberdade, ou igualdade ou fraternidade. Então, esse indivíduo, volta a ressaltar, esse indivíduo que precisa de um tratamento. A instituição simplesmente está lá, sugando o benefício do mesmo, que é a ignorância. A instituição vive, eu estou falando de instituição no amplo geral, as instituições vivem da ignorância do seu apostolado, do seu discipulado. E quanto mais os meus associados, os meus discípulos forem ignorantes, mais eu vou me impor, mais eu terei benefício. Porque quando há luz, quando há conhecimento, há liberdade. Como disse o grande protagonista, Yahushua Mashiach, abre aspas, conhecereis a verdade e a verdade há de libertá-los. Então, meu irmão, vivemos num mundo maçônico, onde há um condicionamento escravatório de voluntariedade. Isso deve ser combatido pela maçonaria, pela verdadeira maçonaria. Por isso que a Glumbi, eu tenho falado nos meus vídeos, nós estamos buscando resgatar a origem da maçonaria brasileira, do próprio Grande Oriente do Brasil, que era a origem da maçonaria francesa, onde se lutava por liberdade, por igualdade e por fraternidade. O que se vive hoje? Vivemos uma escravidão voluntária. O homem é senhor de si mesmo, como disse Paul Sartre. Paul Sartre deixou uma frase filosófica para a gente, ele diz o seguinte, a essência ou a existência precede a essência. O homem é construtor de si mesmo. Não é uma instituição que vai me construir, não, Cristiano. Não é a Glumbi que vai fazer a construção dos maçons, não. É o próprio maçom que tem que se autoconstruir. Somos todos construtores. Essa é a ideia da Glumbi, uma ideia libertatória, onde o próprio indivíduo há de construir a sua essência. E isso tem causado um divisor de água, onde a ideia da maçonaria Glumbi tem feito com que esses homens se tornem homens, fato de homens livres e de bons costumes. Perfeito, meu soberano, fantástico. Tá? Eu creio que todos aqui vão tirar ótimos exemplos da trajetória do soberano, assim como da criação da Glumbi também. Com certeza, aí, todos que seguem o soberano no seu canal, vamos ver maçonaria. Espero que também fortaleçam aqui o nosso canal, do nosso Bode Papo Podcast. E só tenho a agradecer, soberano, pelo seu tempo, mandar um abraço fraternal a todos os irmãos aí da Glumbi, Ceará. Espero que o Arquiteto do Universo abençoe a todos. Meu soberano, que precisar, estaremos sempre à disposição. Deixo aqui as considerações finais para a mensagem final do soberano. Fique à vontade, meu soberano. Minhas considerações finais. Você tentar ser sucinto, porque eu sou falador pra caramba, gosto de falar. Mas é aquilo que eu venho sempre, meu soberano Cristiano, falando no meu canal. Vamos viver maçonaria. Viver maçonaria, meu soberano Cristiano e todos aqueles que estão nos acompanhando, não é você estar toda semana dentro de um templo maçônico praticando ritualística, não. Isso é religião. Isso é religião. Isso é fanatismo. Hoje o que a gente se vê em alguns maçons, e não são poucos, é que estão fazendo da maçonaria um culto irracional. A maçonaria é um culto racional.
A maçonaria é uma ligação. A partir do momento que você se mescla a ideia, não há necessidade de você precisar de algo externo para te alimentar. A alimentação, ela vem totalmente de dentro de você. Então, os maçons têm que entender que não são as reuniões ritualísticas que vai fazer ele ser maçom, mas é o seu dia a dia, a sua experiência. E eu trato isso como se fôssemos viver maçonaria. Viva a maçonaria no amor com a tua esposa. Viva a maçonaria com amor aos teus filhos, aos teus amigos. Viva a maçonaria com amor aos teus irmãos, sempre na tua horizontalidade para com o outro. Viva a maçonaria na tua individualidade vertical, da tua espiritualidade. Não são os ritos maçônicos, não são a ritualística maçônica que vai te trazer essa transcendência espiritual. De maneira nenhuma, pode ter certeza disso. Aquilo ali simplesmente te faz se tornar um homem totalmente telúrico, vaidoso. Você entra no templo maçônico, você vai ter classes diferenciadas, pô. O único momento, se diz que a maçonaria nos iguala dentro de um templo. Mentira. Mentira, isso deve ser dito, não iguala. Você tem o Oriente, lá onde está o grão-mestre, onde estão os mestres instalados. Aí você tem o Ocidente, onde estão os aprendizes isolados, estão os companheiros isolados. Não une ninguém, não. Isso é verdade. O que nos une, na verdade, é o ágape. O ágape, quando todo mundo deixa aquele templo e fica no ágape, aí nós somos todos iguais. Onde todo mundo tira as medalhas, onde todo mundo tira a gravata. Eu gosto de dizer sempre, quando eu fiz uma palestra, foi aonde eu trago a lembrança da minha primeira fala no início, que eu fui totalmente tascado, que eu não poderia falar, que eu falei sobre o ágape maçônico, e que quando eu disse que dentro de um templo somos todos anjos, foi essa que eu deixei por último, que é onde os meus mestres me questionaram que eu tinha falado, não poderia falar isso, que eu falei que dentro de um templo maçônico somos todos anjos. E no ágape maçônico nós somos os demônios. É onde nós mostramos ser o que nós somos. É onde eu vou ver o cristiano, a sua alma, eu vou ver a sua conduta, eu vou ver o seu comportamento, eu vou saber quem é o cristiano, eu vou saber quem é o José, eu vou saber quem é o Raimundo. Aí ali é onde eu vou fazer minha reciclagem de amizade. Se observa, Cristiano, nos ágapes maçônicos, você vai ver clubezinhos, não é verdade? Vai ver ali os semelhantes. Ali ficam os advogados, ali ficam os médicos, ali ficam os empresários. Mas a essência do ágape é nos unir. Por isso que todos os ágapes da Glumba eu digo, olha, reúnam os irmãos em uma mesa. Seja você o presidente da República ou seja você o faxineiro. Fica todo mundo na mesa. Aí depois, o recreio. O ritual maçônico começa no templo e termina no ágape. Essa é a maçonaria que eu quero viver, meu irmão Cristiano. É essa maçonaria que eu quero que meus irmãos vivam. É escandaloso quando eu digo para os maçons que eu digo assim, rapaz, eu passo 3 meses, 4 meses sem estar dentro de um templo maçônico. Eu não preciso de templo maçônico, porque eu sou o templo da maçonaria. A maçonaria vive em mim. Se eu morrer hoje, é lucro. Mas se eu viver, Cristiano, eu vivo maçonaria. Eu aspiro e respiro maçonaria. Nos meus atos, na minha vida, na minha família, no meu ciclo social. Vamos viver maçonaria, meu irmão. Perfeito, soberano. Muito obrigado novamente. Espero vê-lo numa outra oportunidade. Com o convite aqui para participar de mais um de papo aqui no nosso podcast. Que o grande arquiteto do universo abençoe a todos aí no Ceará. Meu abraço fraterno. A vocês que nos acompanharam até o momento, nosso muito obrigado. Não se esqueçam aí dos recados iniciais e contamos com a sua nobre presença no nosso próximo vídeo aqui da playlist Bode Papo Podcast. Um abraço fraterno e aguardo você aqui no nosso canal da GLMRB, Grande Loja Maçônica Regular do Brasil.